Professora morre, 4 ficam feridos após ataque à faca em escola de São Paulo. E você vai ver também. Mesmo com adiamento de viagem à China, Padilha diz que governo não tem data para apresentar nova regra fiscal. Chuva afeta mais de 31 mil famílias no Maranhão. Abre crateras nas estradas e deixa dezenas de municípios em situação de emergência. Primeiro-ministro de Israel suspende reforma do judiciário após protestos e oposição de militares. Brasileiros não se dão bem, mas público fez a festa na Fórmula E em São Paulo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. 4 professores e 2 alunos foram esfaqueados hoje dentro de uma escola estadual na zona oeste de São Paulo. O agressor, um estudante de 13 anos, foi imobilizado por uma professora até a chegada dos policiais. As imagens divulgadas na internet mostram o momento exato em que o adolescente, que não teve a identidade revelada, se aproxima da professora de ciências Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, e desfere os golpes de faca. Elizabeth foi levada em estado grave para o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos nos braços, nas costas e na cabeça, e morreu em decorrência de uma parada cardíaca. Outras imagens que circulam na internet mostram a correria na sala de aula e a professora Cíntia, de Educação Física, imobilizando o agressor com o auxílio de outras 2 professoras. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a ação das educadoras foi heróica e impediu que a tragédia fosse ainda maior. O agressor é do 8º ano do ensino fundamental e estudava na unidade desde o começo desse ano. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou o ocorrido na manhã dessa segunda-feira por meio das suas redes sociais. Segundo as primeiras informações, o alvo principal era um estudante que não estava no local com quem o autor teria se desentendido na semana passada. As outras 3 professoras feridas e os 2 alunos foram atendidos e encaminhados a hospitais da região com cortes leves e um dos alunos em estado de choque. Os secretários de Estado da Educação, Renato Feder, e da Segurança, Guilherme Derrite, foram até o local para acompanhar a situação. O colégio funciona de forma integral e tem cerca de 300 alunos do ensino fundamental e médio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi obrigado a suspender a agenda oficial de encontros na Inglaterra por causa de uma forte crise renal. Ele chegou no domingo em Londres com assessores e secretários para uma série de encontros com investidores, agentes do mercado financeiro e empresários. O objetivo das reuniões é apresentar o portfólio de projetos e estreitar relações com lideranças governamentais e setoriais dos países que serão visitados. E olha só, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que o anúncio das novas regras de gastos do governo está muito próximo. Mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que ainda não há uma data definida para a apresentação do chamado arcabouço fiscal. Durante evento em São Paulo, Gabriel Galípolo afirmou que o adiamento da viagem do presidente Lula à China permitiu fazer ajustes na proposta de gastos públicos. O secretário executivo do Ministério da Fazenda disse que o ministro Fernando Haddad fez as alterações em reuniões com integrantes da pasta nos últimos dias. Galípolo explicou que a proposta elaborada já está alinhada entre o presidente Lula e os ministros. Mas eu estou muito otimista. Acho que assim, o nível de consenso que já existe dentro do governo é muito elevado. É lógico, quando você vai discutir uma nova regra, ela tem uma série de impactos em diversas outras áreas e ministérios. E hoje eu acho que estamos muito próximo do arcabouço fiscal vir à luz do sol. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que ainda não há uma data definida para a apresentação das novas regras fiscais pelo governo Lula.
mas também demonstrou otimismo. Certamente, durante a semana, esse tema vai ser tratado no ambiente interno do governo. A expectativa é um ambiente muito positivo no Congresso Nacional. Tenho conversado diretamente com os líderes da base da oposição, com o presidente Pacheco, com o presidente Arthur Lira. Tem um clima muito positivo para, chegando a regra fiscal no Congresso Nacional, possa ser debatida com muita qualidade e celeridade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou o retorno das comissões mistas para análise de textos editados pelo governo Lula. O assunto é motivo de polêmica entre ele e o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ameaça até travar alguns projetos importantes do governo no Congresso. Em quase 2 meses de funcionamento, os parlamentares devem intensificar os trabalhos nesta semana, em meio às tensões entre os líderes das duas casas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, continuam os debates sobre a tramitação de medidas provisórias. Apesar de Pacheco ter determinado o retorno das comissões mistas para análise destes textos editados pelo governo Lula, Lira ainda tenta uma alternativa. Na sexta-feira, Lira se reuniu com Lula no Palácio da Alvorada e pediu que Pacheco convoque uma sessão do Congresso Nacional para que senadores e deputados federais possam discutir e decidir a tramitação de medidas provisórias. Em princípio, agora cabe aos líderes partidários das duas casas fazer as indicações de membros para os colegiados, para criar comissões mistas para analisar as MPs antes que elas sejam enviadas para o plenário do Poder Legislativo. Mas nem todos concordam com o procedimento de Pacheco, que tenta garantir apoio à sua decisão também na Câmara. Em meio ao embate, Lira anunciou um esforço concentrado para a votação na Câmara das 3 MPs restantes, editadas por Jair Bolsonaro nos próximos dias. Além da reforma tributária, o Congresso vive às vésperas da apresentação do marco fiscal. Partidos discutem o tema, mas esperam uma apresentação oficial da proposta do governo. E falando agora sobre economia, a projeção de inflação para 2023, feita pelos analistas de mercado, teve nova queda nesta semana, de 5,95% para 5,93%, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira no relatório Focus do Banco Central. A projeção do IPCA para 2023 manteve a tendência de alta verificada há 17 semanas e passou de 9,36% para 9,48%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, com o setor bancário internacional ainda no radar, mas dividindo atenções com o arcabouço fiscal brasileiro e com a ata do Copom, que deve ser divulgada nesta semana. A moeda norte-americana caiu 0,83%, cotada a R$ 5,20 na venda. E depois de 2 quedas consecutivas, o índice de confiança do consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu em março. A nossa repórter Maria Clara Leite traz as informações. A alta foi de 2,5 pontos na passagem de fevereiro para março e no mês o índice de confiança do consumidor atingiu 87 pontos, numa escala que vai de 0 a 200. O aumento foi puxado pela melhora das avaliações dos consumidores em relação ao presente e ao futuro. Sobre a confiança no presente, medida pelo índice da situação atual, a alta foi de quase 3 pontos, o melhor resultado desde outubro do ano passado. E o índice de expectativas, que avalia aí a confiança dos consumidores no futuro, avançou um pouco mais de 2 pontos. Entre as 4 faixas de renda avaliadas pelo estudo, a maior confiança foi observada entre pessoas com renda familiar abaixo de R$ 2.100. Já para os consumidores com renda mensal acima de R$ 9.600, o índice de confiança do consumidor caiu 0,8 ponto, influenciado pela piora das expectativas. A sondagem do consumidor coletou entrevistas entre os dias 1º e 22 de março de 2023.
E veja a seguir, primeiro-ministro de Israel suspende reforma do judiciário após protestos e oposição de militares. E ainda, brasileiros não se dão bem, mas público fez a festa na Fórmula E em São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Muito boa noite, Juliana, e para você que nos acompanha, uma ótima semana. Olha, na última sexta-feira, a Polícia Civil do Rio apreendeu um menor de 17 anos que, segundo a investigação, planejava um ataque a uma escola da cidade. O suposto plano foi descoberto pela Interpol, Polícia Internacional, e ao todo 3 adolescentes estavam envolvidos. O ataque já tinha até data para acontecer, 20 de abril deste ano, dia que completa 24 anos do famoso massacre de Columbine, no Colorado, nos Estados Unidos, onde 2 alunos mataram 13 pessoas e deixaram diversas feridas. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância também participa da operação, porque a investigação descobriu que o adolescente fazia apologia ao nazismo. Em vídeos, ele exibia suásticas e fazia declarações nazistas. Os agentes da polícia cumpriram mandados de busca no centro e em Realengo, na zona norte, e apreenderam objetos e computadores dos menores. E uma comitiva do governo federal visitou o Museu Nacional do Rio. O prédio histórico localizado na Quinta da Boa Vista, zona central da cidade, foi completamente destruído por um incêndio em 2018. O presidente Lula, junto de ministros, acompanhou o andamento das obras e conversaram com trabalhadores do local. A previsão de reabertura do museu é em 2026, mas para isso ainda é necessário obter 40% das verbas. A estimativa do investimento é de 433 milhões de reais para a recuperação completa da instalação. O diretor do museu, Alexander Kellner, ressaltou a importância do envolvimento da sociedade na recuperação do prédio histórico. E olha, o Rio de Janeiro é considerado o principal destino de turismo esportivo da América Latina. Com diversos pontos turísticos, a cidade também oferece muitos cenários para aqueles que gostam de práticas esportivas. O Rio tem um calendário diversificado de eventos do esporte por todo o ano. A geografia, clima favorável e as paisagens são alguns dos principais motivos para a cidade ser tão escolhida pelos atletas. Segundo o Ministério do Turismo, 1 em cada 10 viagens a lazer foi para assistir ou participar de eventos esportivos na cidade maravilhosa. Algumas das atividades favoritas do carioca são as corridas de rua, as trilhas, vôlei de praia e o futevôlei, além de, claro, o futebol. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá! O Rio de Janeiro continua sempre lindo, né? Muito obrigada, Anderson, e um ótimo início de semana para você. E olha só, as fortes chuvas que atingem o Maranhão deixaram dezenas de cidades em situação de emergência. Mais de 31 mil famílias já foram afetadas pelas consequências das cheias. O Corpo de Bombeiros e voluntários percorreram as ruas inundadas para ajudar os moradores e resgatar animais que não puderam ser levados pelos donos. Em algumas regiões, a situação é tão dramática que a ajuda só chega por meio de helicóptero. As fortes chuvas e a erosão do terreno geraram abismos de até 70 metros de profundidade e 500 metros de comprimento em Buriticupu, a cerca de 415 quilômetros de São Luís. As crateras forçaram a saída dos moradores do local. Técnicos da Defesa Civil estão na cidade para avaliar a situação. As chuvas deixaram as estradas maranhenses em péssimas condições. Crateras no meio das pistas ameaçam a segurança dos motoristas que trafegam pelo local.
As pistas ficaram escorregadias e as pontes de madeira tornaram as viagens mais perigosas. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Ministério das Comunicações estiveram no Maranhão para prestar apoio aos municípios atingidos. E nos destaques internacionais, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que vai adiar seu polêmico plano de reforma do judiciário, que causou uma onda de protestos sem precedentes no país. O aeroporto de Tel Aviv, o principal de Israel, cancelou inúmeros voos. Os funcionários aderiram à greve geral convocada pela maior central sindical do país, que representa mais de 700 mil trabalhadores de vários setores. As universidades do país também anunciaram greve por tempo indeterminado, interrompendo aulas e pesquisas. Até os sindicatos dos médicos de Israel anunciaram o congelamento do sistema de saúde até que a reforma do judiciário seja suspensa. Há semanas, Israel vive uma das maiores tensões internas de sua história por conta da reforma, que, entre outros pontos, determina que o parlamento pode alterar decisões do Tribunal Supremo do país. Críticos alegam que a subordinação do judiciário ao parlamento coloca em risco o caráter democrático do Estado. Netanyahu afirmou que o adiamento acontece porque há uma vontade de se alcançar um consenso sobre a reforma do judiciário, mas deixou claro que o projeto não foi abandonado. E os alemães também decidiram cruzar os braços nesta segunda-feira e diversos setores entraram em greve. A paralisação dos trabalhadores dos serviços de transporte pegou milhares de pessoas de surpresa nesta segunda-feira na Alemanha. De acordo com a Associação de Aeroportos, mais de 380 mil passageiros tiveram voos cancelados em todo o país e outros serviços dos aeroportos e estações de trens não estavam disponíveis. Os ônibus urbanos também pararam em algumas cidades. A paralisação convocada pelos sindicatos do setor deve durar 24 horas. Os trabalhadores pedem por reajustes salariais acima dos níveis da inflação, que chega a 9,3%. A Alemanha foi um dos países mais atingidos pela alta dos preços, principalmente após a guerra da Ucrânia e a suspensão de acordos comerciais e energéticos com a Rússia. Os ajustes provocados pelo conflito abalaram a economia, elevando as taxas e desvalorizando o salário da população. O porta-voz do governo alemão informou que a política deve ficar fora das negociações salariais. Já a ministra do Interior, Nancy Faeser, disse estar confiante que uma solução será encontrada ainda nesta semana. Uma mulher armada com 2 rifles e uma pistola matou 6 pessoas, incluindo 3 crianças hoje, em um ataque a tiros em uma escola fundamental em Nashville, nos Estados Unidos. A atiradora foi morta em confronto com a polícia. A mulher, que aparenta menos de 20 anos, entrou nas instalações da escola cristã particular The Covenant School pela manhã e efetuou uma série de disparos enquanto caminhava pelo colégio, explicou a polícia local. As forças de segurança agiram depois de ouvirem tiros no andar de cima. Eles imediatamente subiram e mataram a agressora. Ataques a tiros mortais são comuns nos Estados Unidos, onde existem cerca de 400 milhões de armas de fogo em circulação. E chegou a hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Quem traz todas as informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão aqui conosco na HIT. A gente começa a semana falando do sorteio dos 2 maiores torneios de futebol do continente, a Copa Libertadores da América e a Sul-Americana. Daqui a pouco, a partir das 9 da noite, lá no Paraguai, os times brasileiros vão conhecer seus adversários na fase de grupos. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro disputam a Liberta. Já o América Mineiro, Botafogo, Goiás, RB Bragantino, Santos, Fortaleza e São Paulo brigam pelo título da Copa Sul-Americana. E neste fim de semana, a Fórmula E estreou no Brasil.
São Paulo foi o palco da primeira corrida do país da categoria do automobilismo que utiliza carros elétricos. Mesmo com resultado ruim na pista para os brasileiros, teve festa em todo o complexo do evento esportivo. Liga pela vitória, disputa acirrada na pista até a última curva e a participação abaixo do esperado dos pilotos brasileiros. Tudo isso marcou o primeiro E-Prix de São Paulo, o pontapé inicial da Fórmula E no Brasil. Antes da corrida, o público estava ansioso para poder ver de perto o desempenho dos carros com motores elétricos. A expectativa de tentar conhecer uma nova categoria, com bateria, com energia, né, totalmente renovável, ver se os carros alcançam grandes velocidades e muitas ultrapassagens. O que me trouxe a Fórmula E foi o fato de eu amar veículos elétricos, amar automobilismo e tenho um grande interesse nessa área de eletromobilidade, porque eu faço parte de uma equipe de Fórmula Elétrica estudantil, né, a BIE, e é isso que me motiva a estar aqui e nos próximos anos que tiver também, com certeza vou estar por aqui. O evento esportivo mobilizou as quase 25 mil pessoas que estiveram no sambódromo do AMB, não só por causa da competição, inédita na pista de quase 3 quilômetros, mas pelas diversas atrações montadas no entorno do circuito. Havia simuladores de corrida para o fã se sentir dentro de um carro de Fórmula E, exposições interativas, jogos, um carro em tamanho natural, além das fotos de todos os 22 pilotos do grid. É uma fórmula com os carros todos de bateria, então o meio ambiente agradece, né, na hora. Mas é muito bom, o evento foi show de bola, né, gostei muito e ano que vem retornarei se Deus quiser. No fim da disputa, levou a melhor o neozelandês Mitch Evans, seguido pelo compatriota Nick Cassidy e pelo companheiro de equipe de Evans, o britânico Sam Bird. Já os brasileiros não tiveram tanta sorte. Lucas de Grassi cruzou a linha de chegada em 13º e Sérgio Sete Câmara chegou em último, na 17ª posição. Mas para os fãs da velocidade, nada disso importou. Teve festa brasileira de qualquer jeito. O brasileiro não desiste jamais e o esporte está na nossa alma, no nosso sangue. Os modernos e velozes carros elétricos têm a presença garantida em São Paulo pelos próximos 4 anos. Então a promessa de muita emoção, velocidade, sustentabilidade e, quem sabe, vitórias brasileiras. É o que a gente espera, né, Juliana? Eu me despeço e volto na próxima quarta-feira com mais informações dos esportes aqui no Jornal das 6h30. Com certeza, Léo. E brasileiro é um povo muito animado, hein? Obrigada pelas notícias do esporte. Volte sempre. Até lá, boa noite. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e ótimo início de semana para você. Até mais.